O medo da barata e o absurdo da reação humana. É quase cômico observar como uma criatura minúscula, frágil e aparentemente inofensiva, como uma barata, pode provocar reações tão desproporcionais. Pessoas adultas, fortes, racionais, e em muitos aspectos corajosas, entram em desespero diante de um simples inseto. Mas esse episódio, muitas vezes banalizado, revela algo muito mais profundo. O medo nem sempre obedece à lógica. Ele é visceral, simbólico, e carrega consigo memórias, traumas e representações que ultrapassam o objeto em si. O medo como mecanismo de proteção. Segundo Cortella, o medo não é, em si, um defeito humano. Pelo contrário, ele é uma herança evolutiva, um sinal de alerta que protege a vida. Sentimos medo porque o corpo e a mente querem sobreviver. Ele é o mecanismo que nos impede de pular de um penhasco, de andar no meio da rua ou de tocar no fogo. O medo é, portanto, um aliado, desde que esteja sob controle. Quando ele extrapola seus limites, transforma-se em paralisia, em covardia, em pânico. Medos pequenos, reflexos de coisas grandes. A barata, nesse caso, é uma metáfora. Ninguém teme o inseto em si, mas o que ele evoca: nojo, desordem, invasão do espaço íntimo, imprevisibilidade. Assim também acontece com outros medos aparentemente pequenos: medo de escuro, de falar em público, de errar, de fracassar. Todos eles apontam para zonas de desconforto internas. Ou seja, o que nos assusta fora, na verdade, é um reflexo de algo que ainda não resolvemos dentro de nós. O exagero do medo, quando o racional cede ao pânico. Há uma linha tênue entre o medo saudável e o medo paralisante. Quando alguém vê uma barata e salta desesperado de um sofá, grita, corre ou chora, não está reagindo apenas ao inseto. Está, de alguma forma, perdendo a capacidade de resposta racional. O pânico suprime a lógica. A mente entra em estado de alerta máximo, mas sem direção. E é aí que mora o risco. O medo em excesso nos tira a autonomia, nos fragiliza, nos infantiliza. O desafio de encarar nossos medos. A proposta de Cortella é simples, mas poderosa: olhe para os seus medos. Questione de onde eles vêm. São aprendidos? Herdados? Reais ou imaginários? Em vez de fugir deles ou mascará-los com valentia artificial, é mais sábio enfrentá-los com lucidez. Isso exige coragem, e coragem não é ausência de medo, mas a decisão consciente de enfrentá-lo, de não se deixar dominar por ele. O medo maior: viver uma vida pequena. No fim das contas, há um medo que deveria nos preocupar mais do que qualquer barata: o medo de viver aquém do que somos. O medo de desperdiçar o tempo, de não ter propósito, de se conformar com pouco, de não evoluir. Cortella nos lembra que os medos exteriores são apenas ecos de algo muito mais profundo: o receio de sermos tudo o que podemos ser. Quando enfrentamos os pequenos medos com dignidade, nos preparamos para enfrentar os grandes com grandeza. O medo da barata, embora pareça trivial, é uma poderosa metáfora sobre a condição humana. Ele escancara o quanto ainda somos movidos por emoções primitivas, por reações automáticas que pouco têm a ver com a razão, mas muito a ver com o inconsciente. Cortella nos provoca a olhar além do susto: o que essa reação diz sobre nós? Onde estão nossas fragilidades? De que fugimos de fato? Entender o medo é entender a si mesmo. E mais, é aprender a reconhecer que a coragem não nasce da ausência de medo, mas da capacidade de enfrentá-lo com consciência. O verdadeiro perigo não é a barata no chão, mas a covardia no coração. Não é o inseto que ameaça nossa existência, mas a escolha de viver escondido dos nossos próprios fantasmas. Sejamos, então, mais atentos aos nossos medos. Não para exterminá-los, mas para escutá-los e, quem sabe, transformá-los em mestres no caminho do autoconhecimento. Porque no fim, como diria Cortella, e mais importante que matar a barata, é aprender o que ela veio nos ensinar. Gostou? Inscreva-se. Curte.
Compartilhe.